Imaginem, pessoal, vocês em um jogo de futebol, um pênalti marcado no último minuto, mas antes de você chutar, o goleiro pega a trave, diminui o tamanho do gol para o tamanho de uma caixa de sapatos e diz: agora só vale chutar se o dono da bola deixar. Parece absurdo, né, pessoal? Pois é exatamente isso que o ministro do STF, Gilmar Mendes, acabou de fazer essa semana com a Constituição brasileira e com as nossas leis. Em uma decisão monocrática, ou seja, sozinha, sem nenhum voto de seus colegas e sem a participação no Congresso, o decano do STF decidiu reescrever a lei do impeachment para ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele mudou as regras de como o ministro deve ser demitido. Mas por que será esse desespero agora? Por que blindar o STF a tal ponto de se tornar impossível tocar neles? Talvez a resposta não esteja apenas em Brasília. Talvez esteja em uma viagem romântica que o ministro com a sua ex-esposa fizeram para a Europa. Feito na mesma semana em que eles fizeram o anúncio do divórcio, né? Realmente está bastante estranho. Mas hoje no Democracia Não é Relativa, nós vamos ligar os pontos entre a ditadura da toga e a blindagem patrimonial contra as sanções americanas e a morte definitiva do nosso legislativo. Apertem os cintos, pois que a lei agora é o que eles querem que ela seja. Vamos aos fatos, sem juridiquês. Para você que entende a gravidade desse golpe, existe no Brasil a Lei 1079 de 1950, em que ela trata exclusivamente sobre a questão do impeachment. E é competência exclusiva do Congresso fazer mudanças nessa legislação. Mas Gilmar Mendes, sem mandato no legislativo, através de um mandato de segurança, decidiu legislar. Primeiro, nós temos a morte da iniciativa popular. A primeira mudança criminosa, a lei diz claramente que qualquer cidadão pode denunciar um ministro por crime de responsabilidade. Eu, você, seu vizinho. O que o Gilmar Mendes fez? Decidiu que apenas o Procurador-Geral da República, o PGR, é que pode dar andamento nessa denúncia. Vocês entenderam a jogada? O PGR é indicado pelo Lula, o Lula é protegido pelo STF e agora com essa decisão o STF é protegido por aquele que o Lula indicar. É um ciclo perfeito para a impunidade. Fecharam o sistema. Segunda mudança. A matemática impossível. A lei diz que para abrir o processo no Senado é preciso apenas maioria simples, isto é, 41 senadores, que até mesmo hoje no momento já tem 41 assinaturas para o início do impeachment do Moraes. Só não foi dado andamento porque o presidente do Senado ainda não pautou o tema. Mas então Gilmar Mendes decidiu que não, que para agora tem que ser necessário 2/3 dos senadores, isso é, 54, para iniciar a conversa. Então a lei diz que 41 é necessário para que ocorra o início do processo, mas precisa de 2/3 para que o impeachment realmente ocorra. Agora não, segundo Gilmar, 2/3 tem que aprovar para que o processo comece a andar. Então ele elevou uma barra para esse nível quase que inalcançável.
ele não está se defendendo, ele está trancando a porta e jogando a chave fora. Isso é uma usurpação de poder. Um juiz não pode mudar a lei. Mas no Brasil, o STF já interpreta a Constituição a seu bel prazer, para eles reescreverem uma lei em tempo real e principalmente para salvar sua própria pele. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Por que blindar tudo agora? Por que essa pressa? Vamos olhar para a vida pessoal, que deixa de ser pessoal quando envolve manobras suspeitas. Recentemente, Gilmar Mendes e sua esposa anunciaram a separação. Triste, né, pessoal? Fim de um ciclo. Só que não, pois na mesma semana em que foi oficializada a separação pela grande mídia, os dois estavam viajando juntos para a Europa, fazendo um passeio como se fosse um casal feliz. Separaram ou não? Fica a pergunta. Lembrando, pessoal, que nós estamos apenas fazendo alguns questionamentos sobre esse caso, não estamos fazendo afirmações. Mas aqui entra a teoria que está tirando o sono de Brasília. Isso já foi utilizado muitas vezes por tanto empresários e até mesmo entes da política, que se chama blindagem patrimonial. Com a vitória do Trump nos Estados Unidos e com principalmente a ascensão de Marco Rubio como secretário, como nós falamos no vídeo anterior, a lei Magnitsky é uma ameaça real para os demais ministros. Alexandre de Moraes já está sancionado e há a possibilidade de que a lei Magnitsky se expanda para outros ministros que já têm até mesmo seu próprio visto hoje cassado e não podem entrar nos Estados Unidos. Se o ministro do STF sofre sanções internacionais, seus bens e contas conjuntas podem ser congelados. O que um casal inteligente faz? Divórcio no papel, divide os bens, passa metade para o cônjuge ou até mais, que não tem nenhum cargo público. Assim, se a sanção cair sobre o ministro, o patrimônio está a salvo no nome da ex-esposa. Não é sobre amor, é sobre ativos, é sobre proteger o dinheiro do que pode vir por aí. E sabe que no mundo o cerco está se fechando contra a ditadura do judiciário brasileiro. Venezuela que já nos diga. Voltemos agora para a nossa visão macro. Ao exigir que apenas a PGR possa denunciar ministros, Gilmar Mendes transformou um Senado em um teatro inútil. Pois pensem comigo. Primeiro, o STF soltou Lula a partir de uma manobra, considerando que o CEP de Curitiba não era o correto, sendo que por muito tempo ele foi aceito esse lugar como o correto para ocorrer todo o processo, mas quando estava perto de possibilidade de prescrição, o STF decidiu mudar o entendimento que Curitiba não era, que o processo deveria reiniciar do zero em Brasília. Com isso prescreveu e Lula conseguiu ser solto e pôde concorrer à eleição. E também o próprio TSE, composto por ministros do STF, foi quem acompanhou todo o processo de eleição e nós sabemos todo o processo de censura, várias falhas, não estamos falando de urnas eletrônicas, mas várias falhas que foram proibidas durante as eleições, como o fato de dizer que Lula e Maduro eram amigos. E com isso, Lula se elege. Lula, com isso, indica o novo Procurador-Geral da República, que está sendo reconhecido até no momento no cargo. Que não é por acaso, ele é amicíssimo de Gilmar Mendes. Até mesmo foram sócios na época do ITP. Gilmar diz que só Gonê pode processar o Gilmar. Resultado, ninguém processa ninguém. E isso tem nome. Não é democracia, não é república. É uma oligarquia judicial. Eles retiraram o povo, isto é, qualquer cidadão e seus representantes, senadores e deputados, de poder fiscalizar o STF. Eles transformaram o Brasil numa monarquia de toga,
onde o rei Gilmar decide qual lei vale para ele e qual lei vale para você. Para você vale a rigorosa letra da lei, para eles vale a interpretação criativa. Resumindo então, pessoal, a decisão de Gilmar Mendes é inconstitucional, ela é imoral e, além de tudo, vergonhosa. Mas ela revela uma coisa boa, que eles estão com medo. Ninguém constrói uma muralha desse tamanho se não estiver esperando um ataque. A blindagem jurídica interna, isto é, mudar a lei do impeachment, e a blindagem patrimonial externa através da separação, são dois lados da mesma moeda. O pânico. Eles sabem que estão exagerando, eles sabem que a corda está esticada e próxima a romper, e agora estão tentando garantir que quando a casa cair, eles têm um paraquedas para sua imunidade. Mas lembrem-se, as leis feitas por tiranos podem ser revogadas. O Senado ainda existe, por enquanto. Cabe a nós pressionar para que o Congresso não aceite essa usurpação. Se o Senado aceitar que o STF dite regras de impeachment, então fecha o Congresso e entrega a chave, que assim pelo menos economiza com o salário de tantos assessores, senadores e deputados. Se você também acha que o divórcio pode ter sido de fachada e que a lei feita na canetada não cola mais, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer essa informação chegar a mais pessoas, principalmente que ainda estão dormindo. Se inscreva no canal, porque aqui a gente não tem rabo preso com ninguém. A democracia deles é relativa, mas a nossa vigilância é absoluta. Até a próxima, pessoal.